Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Obrigado e parabéns pelo fórum, pelo evento. Eu vou fazer uma apresentação que vai se desviar um pouco do tema originalmente pactuado, mas é para chegar basicamente no que nós enxergamos como IFC, é o dever de casa que como setor financeiro precisamos fazer. Para chegar aí, eu vou falar um pouco sobre o que a IFC é, para tentar contextualizar por que nós estamos a falar disso. Parece que particularmente como o senhor ministro Nunes colocou, estamos num período de crise e temos muitos desafios, mas aparecem também algumas oportunidades para empurrar certas agendas que nós enxergamos são importantes. Então, só contextualizando o que é a IFC. A IFC é essencialmente um banco de desenvolvimento. Nós temos acionistas que são países, nós fazemos dívida, nós fazemos investimentos em equity, nós fazemos garantias e trabalhamos com o setor privado. Não? Então, fazemos parte do Grupo Banco Mundial, mas trabalhamos com o setor privado. Tanto nos investimentos quanto na nossa agenda. A nossa agenda é sempre desenvolvimento do setor privado e, digamos, diversificação das economias, que então vem ao encontro, é alinhado com o objetivo que hoje Angola como nação tem. Talvez só colocando um pouco o tipo de produtos que nós temos para contextualizar como que colocamos. Nós fazemos empréstimos, fazemos equity, fazemos trade finance e financiamento de curto prazo, fazemos alguns derivativos, fazemos structure finance, fazemos blended finance, fazemos advisory de concessões, privatizações, PPPs. Hoje nós temos mais ou menos 300 pessoas no mundo que estão focadas em estruturar projetos que estão anos atrás de ser financiáveis, não? Que nós chamamos de upstream, é basicamente pegar uma ideia, pegar um problema e desenvolver um projeto que eventualmente venha a ser financiado e investido pelo setor privado. Isso é uma coisa que há 5 anos atrás começamos e agora estamos no meio da implementação, e Angola é um dos países principais nessa implementação, porque tem muitas coisas a serem construídas. O setor financeiro e o setor bancário em particular é para nós como IFC um canal chave, não? É uma forma de chegar em segmentos, é uma forma de chegar em pessoas, é uma forma de chegar em indústrias que nós não teríamos a capacidade de chegar de maneira direta. Só para colocar um pouco alguns números, no último ano, nos últimos 12 meses na África subsaariana, nós temos mais ou menos perto de 200 clientes, bancos basicamente. Investimos perto de 2 mil milhões de dólares, 2 bilhões de dólares. Financiamos 3 milhões de pequenas e médias empresas. Fizemos mais ou menos 550 milhões de dólares de trade finance através desses bancos. Então, os bancos que nós trabalhamos na região são grandes parceiros e são digamos assim, um braço para atingir o nosso objetivo, que é desenvolvimento econômico através do setor privado. Como que aí você trabalha fundamentalmente com o setor bancário? Para colocar, nós trabalhamos junto com bancos para tentar achar soluções para problemas do setor real, para problemas da economia real, não? Como para crédito para as empresas, para project finance, para agronegócio, para financiamento de moeda local, para trade. É através desses bancos que nós atingimos isso. É um mecanismo também de chegar em temas de inclusão financeira, não? O tema de igualdade de gênero, acesso às oportunidades das mulheres, pequenas e médias empresas, microfinanças em regiões pouco, digamos, atendidas pelo sistema financeiro. É através dos bancos, dos parceiros, que nós temos que conseguimos fazer isso. Nós procuramos também ter um sistema financeiro eficiente, não? Então, como que fazemos isso? Fazemos parcerias para tentar desenvolver os mercados de capital local,
e o tema de, nós chamamos de stress assets, de o mal parado, ou NPLs. Não? Como resolver esse problema, eu vou falar um pouco mais na frente. E tem um tema que talvez está um pouco, dependendo com quem você falar, ou fora ou dentro da agenda, que é o tema de climate finance, não? De financiamento da sustentabilidade, de soluções climáticas. Esse é um tema que, talvez, dados os desafios que nós temos pelo Covid, perdeu um pouco de fôlego a certo ponto, mas, por outro lado, está voltando na agenda como uma oportunidade para financiar, digamos, projetos que seriam normais, mas que agora podemos fazer eles sustentáveis. Talvez aqui eu vou fazer uma pausa, eu vou parar de falar da IFC, acho que é um contexto de quem que nós somos, e falar o que nós enxergamos que está acontecendo e qual que pode ser o papel do setor bancário e, particularmente, como fazer isso em Angola. Nesse gráfico que está mostrado, mostra basicamente que o motor do investimento privado, o investimento privado, desculpa, é o motor das economias emergentes, não? Ou seja, não é mais recursos de doadores, não é mais necessariamente um investimento público em todos os casos, mas é um investimento privado que vem e está, digamos, é a máquina que está levando isso. Agora, e aí vem uma questão que é, na maioria dos países, mas fundamentalmente em Angola, um pouco qual que é o cenário que foi descrito agora pelo senhor ministro. Tem desses desafios fiscais, não? Tem uma série de problemas sociais, econômicos, tem um cenário de crise externo. Então, os recursos fiscais, os recursos, digamos, disponíveis para o governo estão limitados. Sempre foram limitados, mas hoje estão particularmente limitados. Então, qual que é a filosofia? E aí, que nós, como IFC, não só aplicamos nos investimentos, mas que nós estamos a procurar que enxergamos que é uma boa prática. Seria fundamentalmente avaliar um problema. Vamos dizer, eu preciso construir uma rodovia ligando a cidade A com a cidade B. Então, a forma que nós encaramos isso essa rodovia pode ser feita com financiamento privado, pode ter um operador privado, pode ser de uma forma totalmente privada. Se a resposta é sim, obviamente a nossa recomendação seria que essa fosse a forma de encarar, a forma de, digamos, de abordar isso. Se a resposta é não, mas poderia sim mudar regra A, ou não, mas se houver uma mudança regulatória, algum tipo de reforma regulatória, a nossa abordagem é: vamos trabalhar junto com o governo, vamos trabalhar junto com os outros stakeholders para tentar mudar e conseguir que isso possa ser feito pelo setor privado, se faz sentido. Se definitivamente não é possível, então o projeto não é comercialmente viável, não vai atrair recursos privados, não. Então, a alternativa seguinte na nossa visão é: será que podemos juntar isso com alguns recursos públicos, o mínimo necessário para desenvolver esse projeto? Se definitivamente essa não é uma opção, então o que nós faríamos seria fundamentalmente, então sim, esse projeto é necessário, não consegue atrair recursos públicos, não consegue atrair recursos privados, e a única forma de encarar isso é fazê-lo com financiamento público. Seguindo essa filosofia, que um pouco é a nossa abordagem, nós sentimos que pode ser uma forma disciplinada de maximizar os recursos públicos. Nós temos achado um parceiro muito relevante no governo de Angola em pensar esse tipo de soluções. E essa é a forma que nós entramos. Então, basicamente, para o setor bancário em Angola, a nossa visão, e aqui eu vou ser muito cuidadoso, porque eu não quero parecer que tem uma arrogância de que nós podemos fazer. Estou sinalizando um pouco o que tem que ser feito, e acho que algumas coisas nós podemos ajudar, mas basicamente temos que trabalhar todos juntos como setor. Nós precisamos de soluções privadas que nos permitam ter um sistema que forneça o crédito e os produtos adequados para as necessidades atuais
e futuras de Angola. Essa é a nossa visão, essa é a forma de encarar ou de apoiar os programas que tem do governo, as expectativas que tem do setor privado. Agora, para chegar ali, nós temos que também ser muito claros e muito realistas de qual é o nosso ponto de partida. E agora eu vou talvez dar um pulo para... E parece que sou super negativo, mas eu acho que tem que ter um certo realismo de qual é o ponto de partida para então poder pensar como que construímos conjuntamente esse sistema bancário. Talvez vou jogar assim, alguns números que colocam um panorama de onde que estamos. Nós temos em Angola o terceiro maior sistema bancário da região, não? Da África subsaariana. Em termos de tamanho, é condizente com o tamanho da economia, a certo ponto. Então, é um sistema grande. É um sistema concentrado, não? Tem 80, 79, 80% dos depósitos estão nos 6 maiores bancos. Dos 20 e tantos bancos que existem, é concentração. A maioria dos sistemas bancários no mundo são concentrados, não tem novidade ali, mas é só colocando. Tem uma penetração muito baixa, não? Ou seja, comparado, tem 30% da população que realmente tem uma conta de maneira ativa. Esse número se compara com 82% em um país como o Quênia, e com a África do Sul é 70%. E esse problema é ainda mais grave se considerarmos que em 2050 a população de Angola vai passar de 30 para 78, quase 80 milhões de pessoas, não? Então tem um crescimento da população que tem que ser acompanhado pelo sistema bancário. Temos um tema em Angola que é os depósitos não necessariamente se convertem em empréstimos produtivos, não? Esse é um tema, enfim, estrutural. Tem que ver a forma como o Estado se financia, tem que ver nas opções de investimento e na nossa avaliação, e podemos falar mais disso, fundamentalmente quando conseguirmos atrair outro tipo de capitais para fazer o financiamento, tanto do Estado quanto do setor privado, vamos começar a reverter isso. Tem uma série de políticas que podem ajudar, mas temos um problema estrutural ali. E o crédito que é fornecido pelos bancos domésticos é uma percentual muito baixa do PIB. Não? 15%, 28% em Quênia, por exemplo, é o dobro. Muitas vezes mais isso se considerarmos um mercado como a África do Sul. Tem mais pontos aqui que eu queria colocar, que temos um sistema que tem uma fragilidade em termos de mal parado, de NPLs. Não? Os NPLs são 28% em 2018 como percentual dos... sei que sabemos que tem uma série de esforços para resolver isso, mas enfim, é um peso que o sistema está carregando. Claramente não é um problema sistêmico. Tem algumas instituições que estão concentradas, mas é um problema que temos aí. Por outro lado, o sistema bancário tem demonstrado que consegue ter uma rentabilidade adequada, que consegue ter uma rentabilidade muito interessante, não? Então, assim, o retorno no capital agregado dos bancos foi de 34% em 2018. Com muito desse lucro vindo de algumas áreas específicas. Então, muito do lucro vem de FX, muito do lucro vem dos investimentos financeiros que os bancos conseguem fazer. Basicamente, 35% do balanço dos ativos dos bancos está em investimentos financeiros, que na maioria, no nosso entendimento, são obrigações do Tesouro, esse tipo de papéis. Talvez contextualizando, isso é 3 vezes o que alguns outros países que estão, justo no momento antes de ter um sério problema, digamos, de financiamento do Estado, estão 1/3 desse tema. Então, nós temos aí uma alta concentração. Temos outro tema que é a muito baixa concentração ou penetração de, digamos, de serviços digitais, não? Então, assim, tem basicamente 0% é o mobile money
a quantidade de mobile money como percentual do GDP é não representativo, é insignificante. Estamos num caminho e muitos desses problemas que estamos sinalizando aqui não são resolvidos do sistema financeiro. Tem a ver também com a penetração e a competitividade do setor telecom, por exemplo. Então, eu não estou colocando aqui que é um problema unicamente do setor bancário, mas enfim, vai um com o outro. Finalmente, e aí eu vou sair um pouco da parte que eu estou entrando aqui no lado escuro, que eu quero evitar. O país tem uma infraestrutura de crédito muito limitada. Não? Infraestrutura de crédito no sentido de um bureau de crédito, informações adequadas, registros de garantias, que são a base para desenvolver um sistema de crédito. Tem um trabalho sendo feito pelo BNA, entendemos que estamos engajados nesse apoio, mas hoje esse é um tema que é muito limitado. Tem um marco muito limitado também para resolução, isso tem a ver com os NPLs para a insolvência e recuperação de créditos. É um fato. Os mercados que acabam se desenvolvendo de maneira adequada para resolver créditos e recuperar crédito são mercados que têm um marco adequado de resolução de problemas fora das cortes, um marco adequado para a recuperação de ativos. Então, é um caminho, todo é um caminho, mas todo é um caminho longo, mas nós temos que começar em algum ponto. No geral, poderia-se dizer que as taxas de juros são altas relativo a que isso é um juízo de valor, mas em geral são altas para suportar o tipo de projetos produtivos disponíveis. Não? Temos uma quantidade limitada de produtos financeiros. Essa é outra característica do setor. Tem produtos que não existem, que poderiam ser alavancar e lançar, vamos dizer, o setor privado. Leasing, factoring, uma série de produtos. Temos mercados de capitais relativamente sem escala. Tem embrionários, tem alguns produtos, tem algumas, mas não estão, de novo, na escala que precisaríamos. Eu acho que, finalmente, eu queria colocar, tem uma percepção fraca sobre a transparência no setor, no geral. Tem instituições, são todas diferentes, mas, no geral, investidores fora de Angola têm uma percepção de baixa transparência. Eu vou talvez parar por aí, no sentido de... Falei todas as coisas, ou muitas das coisas que estão dos problemas, não? E o que fazer com esses problemas? A nossa visão nós precisamos definir o que sistema bancário que nós queremos construir. Nós, como IFC, nos sentimos, ou achamos que podemos fazer parte desse esforço, podemos até liderar algumas das áreas de trabalho, mas não temos a arrogância de pensar que nós podemos virar o jogo de maneira sozinha. Esse é um trabalho em equipe. E qual que é o sistema? Eu queria colocar aqui uma coisa um pouco mais aspiracional. Como que nós enxergamos nos outros países que nós temos trabalhado que deveria ser o sistema financeiro? Na nossa visão, deveria ser um sistema, digamos, inclusivo, que atende a maioria da população, que impulsiona o desenvolvimento econômico e social do país, sustentável, ou seja, que tem sustentabilidade econômica no longo prazo. Um sistema transparente, eu acho que isso está claro. Um sistema que seja rentável. Os bancos têm que ser rentáveis. Ou seja, os acionistas, os investidores, aqueles que emprestam seu dinheiro, todo mundo todos os objetivos e os incentivos têm que estar alinhados para todo funcionar. Um sistema que tenha bancos com escala, não? Que tenha bancos que têm escala nas atividades que eles fazem. Um sistema diverso, ou seja, no sentido de um sistema de crédito que tem bancos, mas que também tem outro tipo de instituições, que tem um papel. Instituições não bancárias, provavelmente, que conseguem fazer o financiamento de alguns setores. Um sistema que seja um parceiro do setor privado, do setor público, da sociedade em geral. E, finalmente, um sistema bancário que esteja apropriadamente capitalizado. Não? Acho que isso é muito importante. A situação hoje é instituição por instituição, mas o ter bancos bem capitalizados com acionistas comprometidos é algo que podemos aspirar.
a questão é como podemos chegar lá. Já falamos de todas as coisas que estão erradas e o quê? Na IFC, nós temos feito um trabalho de tentar mapear alguns os principais, o que nós chamamos building blocks, não? As coisas que têm que ser trabalhadas numa maratona, nos próximos 5 anos, basicamente, mas talvez muito mais longa do que isso, para começar a construir, alavancar o que já foi construído e construir daí para cima o sistema que queremos. E temos chegado aqui, não? Não é o gráfico mais bonito e não tem forma de, não é sequencial, não? Mas basicamente mostra como que está tudo conectado. E aqui eu vou talvez falar um pouco de alguns temas. Todas aquelas caixinhas que tem um círculo branco são áreas que nós como IFC estamos engajados hoje, em diferentes estágios, não? Na nossa visão, o que teria que ser feito e o que poderíamos fazer juntos? Nós estamos aqui para dar palpite, estamos aqui para basicamente fazer um convite, para fazer uma parceria e trabalhar com diferentes instituições em algumas áreas. Na nossa visão, infraestrutura financeira é básica, não? Ou seja, infraestrutura financeira, estamos a falar burô de crédito, registro de garantias. Esse tipo de infraestrutura vai permitir uma maior penetração e vai permitir que os bancos tomem riscos com melhores e maiores informações. Em todos esses pontos que estamos colocando aqui, na nossa visão, pode ter um engajamento do setor privado, ou seja, tem soluções privadas. Isso não é um slide que mostra tudo que o governo de Angola tem que fazer. Na nossa visão, tem que ter uma parceria, mas pode ter e tem soluções privadas para resolver cada um desses gargalos, digamos. Nós temos um engajamento também. Então, temos infraestrutura financeira. Nós estamos a trabalhar e estamos em um projeto a trabalhar a longo prazo de resolução de NPLs, não? Nós temos globalmente vários bilhões de dólares em um produto que nós chamamos de distress assets, onde nós compramos carteiras para serem recuperadas. Para poder fazer isso, precisa ter um marco regulatório adequado. Então, acho que o primeiro ponto que precisamos trabalhar é, em parceria com o governo, em parceria com o setor financeiro, trabalhar nesse marco para, idealmente, conseguir atrair capital para começar a resolver esses problemas, limpar os balanços dos bancos que estão com esses desafios e, sobretudo, tem uma função de dar uma reentrada àqueles consumidores e àquelas empresas que entraram com problemas, não? E vai ter que reconhecer erros e coisas que não são absolutamente recuperáveis, mas a ideia é chegar num sistema que é sustentável no longo prazo. Tem o tema de garantias de crédito. O que nós estamos a propor ou a falar? Tem um fundo de garantias de crédito que tem uma função, que tem uma certa capitalização, mas sabemos também que o Estado tem limites em quanto dinheiro pode alocar a isso. Na nossa visão, existem soluções privadas para ajudar a criar, seja fazendo diferentes veículos, seja trazendo alguns investidores, para ampliar o escopo e o impacto desse fundo de garantia de crédito. Nós estamos engajados numa conversa muito inicial com os diferentes atores, mas enxergamos que tem uma solução privada e isso vai permitir fluir mais o crédito. Eu sei que o diabo está nos detalhes e tem uma série de questões específicas que vão ser conversadas ao longo do dia no fórum, mas tem uma outra questão que nós estamos engajados e acho que mostra um pouco a nossa forma de trabalhar. Não é nem foi a nossa ideia, foi uma ideia que foi trazida pelos nossos parceiros da Bodiva sobre um fundo de liquidez. Um fundo que seja capitalizado, um veículo que é capitalizado e que compra OTs de empresas que estão com OTs e que precisam ter essa liquidez. É uma ideia relativamente simples e que pode ajudar a desenvolver o mercado de capitais e que pode ajudar a dar liquidez para as empresas e criar um ciclo. Essa é uma ideia que está avançando do nosso lado. Nós temos uma conversa com muitos, eu sei que estão aqui. E o tipo de ideias, não é a nossa ideia, mas é uma ideia ótima e podemos apoiar. O tema da capitalização dos bancos. Eu queria talvez, estou incluindo capitalização junto com
o tema de privatização M&A. Eu estou colocando tudo junto. Na nossa visão, no fim desse processo, ter bancos com maior capitalização, com melhores acionistas, se precisa ter um upgrade. E achamos que podemos trabalhar, nós temos tido uma série de conversas com o governo sobre investimentos antes das privatizações em instituições financeiras, acompanhar alguns bancos que estão à procura de sócios, enfim, faz parte do que nós podemos fazer. Acho que nessas caixinhas que estão aqui em azul, na nossa visão, é crédito a empresas, crédito hipotecário, crédito agronegócio, crédito a pequena e média empresa, ao consumidor, trade finance. Tudo isso pode melhorar fazendo um pouco do dever de casa de infraestrutura financeira, de garantias de crédito, isso. Mas tem elementos em cada uma dessas caixinhas que tem que ser resolvidas e que nós estamos só achando conforme estamos avaliando. Por exemplo, crédito agronegócio, não? Um dos grandes desafios que nós temos no setor agronegócio é de quem é o dono da terra, não? E como em qualquer sistema, em muitos outros mercados, você tem as terras como garantia, não? Então esse é um tema que nós precisamos resolver. Qual que é a abordagem adequada para eu poder financiar, ou os bancos poderem financiar aos pequenos produtores, aos grandes produtores, quando esse é o principal ativo que eles têm. No tema do crédito empresarial, por exemplo, acho que alguns de vocês vão reconhecer isso, temos um desafio nas garantias, não? Então, em muitos mercados é possível compartilhar garantias. Hoje em Angola estamos esbarrando numa ideia que talvez não seja possível compartilhar garantias. Então tem uma série de questões, assim, digamos, no detalhe, que tem que ser resolvidas. Finalmente, talvez nós enxergamos que no longo prazo, o crédito em infraestrutura para os projetos de infraestrutura que virão, mas aí estamos falando talvez em 5 anos, poderão ser fornecidos pelo mercado local. Não? Mas para isso precisamos passar por uma série de etapas e de maturidade. Nós gostaríamos de engajar em ter mais intermediários financeiros não bancários. Não? E finalmente, na nossa visão, no fim desse caminho, os mercados de capitais vão ter uma interação muito, muito grande com o sistema bancário para fornecer crédito para as empresas. Tudo isso que está aqui, cada uma dessas caixinhas, não tem solução fácil e só podem ser abordadas, na nossa visão, seguindo uma receita que nós temos que tem funcionado em outros lugares. Para desenvolver, para atacar cada uma delas, nós precisamos trabalhar em conjunto, precisamos de ter uma cocriação. Ninguém tem o monopólio das boas ideias e precisamos trabalhar juntos para poder desenvolver a ideia que funciona exatamente para o mercado angolano. Precisamos trabalhar em parcerias. São problemas muito complexos, não tem uma instituição que tenha a solução ou que tenha abrangência para poder fazer isso. Precisamos trabalhar em áreas onde nós temos legitimidade, onde tem conhecimento, ou seja, não adianta eu saber muito de trade finance e tentar me meter em temas de capital markets. Então, são temas técnicos que precisam de know-how. Precisamos ter políticas públicas que são baseadas em evidência, que são baseadas em o que funciona em outros lugares. Não no que, digamos, não em temas sexys. Eu acho que aí temos um diálogo muito forte com o governo para justamente trabalhar nisso e aprimorar onde for necessário. E, finalmente, acho que a nossa visão tem que ser orientada a essa ação, não? Ou seja, já tem suficientes relatórios no mundo, não precisamos mais um relatório, mas precisamos identificar os problemas, definir as soluções e botar a mão na massa para começar a resolver de maneira conjunta, e esse é o convite que nós fazemos. Muito obrigado, eu desejo um excelente fórum para todos.